Unidade 2. Civilização ocidental sob influência pós-Império Romano. Aula 6.1. Conteúdo: Roma Antiga. Habilidades: destacar elementos responsáveis pela crise da República Romana. Identificar os fatores que motivaram as lutas entre patrícios e plebeus na Roma Antiga. Olá, alunos e colegas de trabalho, professores presenciais. Vamos dar início a mais uma aula do nosso componente curricular de História. Hoje a gente vai viajar por Roma Antiga. Roma, que junto com a Grécia Antiga, vão fornecer aí todas as bases da nossa sociedade ocidental. Todas não, né? Porque na história não existe essa universalidade. É a junção das heranças de vários povos que vão formar a nossa identidade. Mas com certeza Grécia e Roma têm aí uma parcela de contribuição gigantesca. Nós temos aí essa contribuição dos romanos na nossa língua, nós temos essa contribuição no direito, na ideia de república que a gente usa nos dias atuais, enfim, são inúmeras as heranças, inclusive na nossa religião, no cristianismo que vai surgir lá na Roma Antiga. Então vamos conhecer esse povo e com isso nós vamos poder repensar, conhecer melhor a nossa própria identidade. E antes da gente partir para esse conteúdo que eu espero que vocês gostem muito, vamos retomar alguns tópicos da nossa aula anterior. Na nossa aula anterior nós vimos a formação do mundo grego, com a civilização cretense e a civilização micênica. Mais tarde a gente vai ver que elas se fundem, formando a civilização creto-micênica. Nós demos uma olhadinha lá em Atenas, que é considerado o berço da democracia, embora a gente acompanhou aí nas nossas aulas que essa democracia que surge em Atenas é uma democracia bastante excludente. Mulheres, estrangeiros e escravos, ou seja, a maioria da população ateniense, não participava dessa democracia. Também vimos Esparta, uma cidade militarizada, uma cidade oligárquica, ou seja, o governo estava nas mãos de poucas pessoas, e essa cidade vai ficar conhecida como um acampamento em armas. Demos uma olhadinha também no início do fim, com as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra entre gregos e gregos, fato que vai facilitar a invasão dos macedônios, os macedônios que vão invadir a Grécia, liderados por Filipe II, e depois nós vamos ter Alexandre o Grande, sucedendo seu pai Filipe II e dando início ao processo que ficou conhecido como helenismo. O que foi o helenismo? A fusão da cultura grega com as culturas orientais. Essa fusão ela vai ocorrer a partir do avanço liderado por Alexandre rumo ali à parte oriental. Lembrando que ele estava formando um grande império, então esse império de Alexandre estava baseado na pilhagem. Ele avançava para tomar novas terras e assim se fortalecer e enriquecer. Vamos agora ao nosso assunto, vamos lá conhecer Roma Antiga, Roma que vai ter uma ligação muito próxima com os gregos, a gente vai conseguir perceber isso principalmente na religião, pois eles vão adotar os deuses gregos, vão dar uma nova nomenclatura de acordo com a língua deles, a língua latina, que por sinal é a mãe da nossa língua, o latim, certo? Eu que tenho até uma frase tatuada em latim, tanto que eu tenho uma admiração por essa história da Roma Antiga. Vamos aí dar uma olhada nos nossos tópicos e ir trocando umas ideias, tá? Então, nós vamos começar aqui pelo tempo dos reis, tá? As origens de Roma, a gente, quando inicia esse assunto, a gente costuma dividir em duas partes. Nós temos aí a origem lendária, que está ligada a dois irmãos gêmeos que teriam sido amamentados por uma loba, certo? Rômulo e Remo. Então, Rômulo, ele vai matar o seu irmão e, a partir de então, ele vai assumir o poder, certo? E vai dar início à grande civilização
romana. Essa é a origem lendária e a gente tem também a origem histórica, que vai afirmar que vários povos vão migrar para aquela região, com destaque aí para os latinos, para os etruscos, um povo bastante militarizado, e para o povo grego. Então, a fusão desses povos vai formar a civilização romana. E de início, na história política de Roma, eu vou pegar aqui a minha canetinha, vou ver se a gente vai fazer as pazes hoje, e vou riscar para vocês aqui, tá, a divisão da história de Roma Antiga. Essa aqui é uma história que a gente chama de longa duração. Essa divisão foi feita pelos historiadores, claro que no momento bem posterior, bem depois, né, do momento vivido por esse povo, tá? Então a gente faz aqui essa divisão para facilitar o nosso estudo, porque é uma história longa, uma história de longa duração. São muitos anos de vivência dos romanos analisados aqui. Então, o primeiro momento dessa história é a monarquia, depois nós vamos ter a república e, por último, o império. Essas são as três fases da história de Roma Antiga. E a gente vai se ater aqui para o tempo dos reis, a monarquia, tá? Olha só. Quando a gente está falando em monarquia, a gente está falando de um sistema de governo em que essa divisão entre Estado e o monarca, ela praticamente não existe. Né? Ele tem um poder absoluto, concentrado aí em suas mãos, a sua vontade vai prevalecer acima da vontade de todos os seus súditos. Tá? A monarquia funciona dessa forma. E ela vai andar muito bem enquanto os reis estiverem ali de acordo com as ideias da classe privilegiada em Roma. A partir do momento em que reis e essa classe privilegiada se desentendem, aí eles já não vão mais ver sentido nesse sistema de governo. Vamos já entender como é que isso funciona, tá? Prosseguindo, vamos dar uma olhadinha nos nossos próximos tópicos. Então, a gente vai ver Roma sendo essa cidade-estado, governada por um rei e um conselho, que era o Senado. Esse conselho vai ser formado pelos patrícios. Outra vez eu vou trazer a nossa caneta para abrir um parêntese aqui e explicar uma coisa para vocês. Olha só, a gente costuma fazer em história duas coisas a gente faz demais: linha do tempo e pirâmide social. Que para a gente mostrar como estava dividida a sociedade. Então, Roma, sociedade romana, vai estar dividida da seguinte forma. A gente tem aqui os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos, tá? A quantidade de escravos aqui vai aumentar de acordo com a época que a gente vai estar falando, tá? No período da República, essa parcela da população vai crescer consideravelmente. Quem são os patrícios? Os patrícios são os abastados, os donos de terra. Os plebeus são aquelas pessoas mais empobrecidas, os pequenos proprietários, alguns prestadores de serviços para os patrícios. Os clientes formam uma classe social que orbita ali, fica em torno dos patrícios. São pessoas que devem favores aos patrícios e dependem da influência deles, tá? Então, eles ficam ali orbitando, girando em torno desses patrícios. E os escravos vão ser, sobretudo, aqueles prisioneiros de guerra, que vocês aprenderam comigo sobre a pilhagem, né? A pilhagem que tinha como principal objetivo adquirir terras e escravos. Então, os prisioneiros de guerra, os vencidos na guerra ou os endividados, a gente vai ver também isso daqui a pouco, eles se tornam escravos, tá? Então, destaque aqui no nosso texto para os patrícios, que fazem parte dessa classe abastada, e para os plebeus, tá? Por quê? Porque a gente vai ver durante a história de Roma uma briga constante entre patrícios e plebeus. Essa briga ocorre por quê? Porque os plebeus vão estar sempre em busca dos seus direitos políticos. Por isso vai haver um embate entre patrícios e plebeus. Porque os plebeus, eles vão ser importantes
para os patrícios precisam deles para o exército, para o andamento das cidades, mas esses plebeus eles se sentem prejudicados por não estarem em cargos importantes da política e, portanto, a gente sabe que você está inserido na política, você ter um representante do seu grupo inserido na política é fundamental para que você tenha os seus direitos reconhecidos, os seus direitos garantidos. Então, a não participação dos plebeus na política vai afetar diretamente aí os seus privilégios, as suas conquistas, vai deixar sempre os plebeus numa classe secundária dos patrícios, tá? Lembrando que os patrícios são os abastados, os grandes donos de terra. E aí a gente vai ter também a questão da linhagem familiar, tá? Esses títulos, eles são herdados através do nascimento das pessoas, tá? Aí tá, então em um determinado momento, nós vamos ter ali os etruscos, um povo militarizado que vai dominar essa região de Roma, vai se estabelecer na monarquia, vai estabelecer uma parceria muito bacana com os patrícios, os dois vão estar se entendendo, mas a partir do momento em que Tarquínio, que vai ser o último rei dessa fase monárquica de Roma, ele sugere uma divisão de terras, ele começa a desagradar os patrícios, eles vão utilizar os plebeus como massa de manobra, vão fazer uma revolução na sociedade romana e vão pôr fim à monarquia, vão tirar Tarquínio do cargo. E aí, gente, vai surgir uma palavra que nós conhecemos, que nós utilizamos, que nós vemos em nossos documentos. Vai surgir a República Federativa do Brasil, República, a forma de governo que prevalece em vários países do mundo ocidental. Sabe o que significa república? Coisa pública. Porque a gente tem anteriormente uma monarquia, que era uma coisa do rei. Agora a gente traz a ideia de república, que é uma coisa da população. A república nada mais é do que uma maneira de gerir os recursos públicos, os recursos do Estado, ou seja, aqueles recursos que pertencem a todos, tá? Aí a República, então, vai trazer uma melhor posição para os plebeus. Será? Vamos acompanhar aí nos nossos tópicos? Como eu acabei de falar, nós temos a queda de Tarquínio o Soberbo, o último rei etrusco, graças a esse desentendimento com os patrícios. Roma vai passar a ser governada pelo Senado, o Senado que é um grupo importante dentro do governo, um grupo formado por patrícios, tá? Que vai ter força total ali dentro desse novo momento da história de Roma, dessa nova forma de governar. O Senado ele vai escolher os magistrados. Quem são os magistrados? Os magistrados são aqueles, são aqueles responsáveis por fazer a república caminhar. Quando você traz essa forma de governo, você traz também uma nova forma de administrar. É preciso gerar cargos para que cada coisa ande devidamente no seu lugar. É algo que a gente conhece bem hoje em dia, né? Nós temos aí a sociedade bem dividida, vários cargos criados para que ela possa caminhar, né? Nossa organização, que é bastante complexa hoje, depende desses cargos. Isso é uma semente que foi plantada lá em Roma Antiga, tá? Um detalhezinho aí no final dos nossos tópicos é o voto censitário. O que é o voto censitário? O voto que é um direito estabelecido a partir dos recursos que você possui. Ou seja, só as pessoas ricas, só os mais abastados é que tinham o direito de votar, de participar da política. Prosseguindo, nós vamos ver aí o Estado deixando de ser visto como uma propriedade do governante para ser visto como essa coisa pública. Chamo a atenção de vocês para a organização social romana, que era patriarcal, tá? O homem é que dava as cartas, a mulher tinha uma posição secundária, tanto que os filhos eram vistos como uma propriedade dos pais. Quando as crianças nasciam, os pais eles tinham um tempo para dizer se aceitavam ou não aquele filho, se ele fazia ou não parte da família. E temos aqui também uma mobilidade social. O
que é mobilidade social? Essa pirâmide que eu apresentei para vocês agora há pouco, ela não é estática, ela não está parada. A pessoa pode tanto ascender, que é subir de uma classe social, né? Fazer parte ali de uma classe social menos abastada e passar a ser mais rico, quanto ela pode cair, ser rico e de repente ir para uma classe social mais baixa. Então a gente vai perceber essa mobilidade dentro da pirâmide dos romanos. E agora eu vou trazer aqui uma imagem na nossa TV que eu vou riscar, que são os magistrados da República. Lembram que eu falei lá no nosso tópico anterior que a República, para funcionar, estava dividida em cargos. Que cargos eram esses? Vamos lá, vamos acompanhar. Temos os censores que faziam a contagem da população e mantinham o controle dos cidadãos. Eles supervisionavam as defesas públicas, tá? Por que era importante contar esse cidadão, saber quem era de cada classe? Porque o voto era censitário. Então, era preciso saber exatamente quem podia votar, quem não podia votar. Ok? Temos também os pretores, que eram os responsáveis pela justiça. Os edis, que vão tomar conta dos serviços públicos, o abastecimento da cidade, pavimentação, seguranças nas ruas, organização dos jogos públicos. Os questores, que eram caras odiados, cobravam os impostos, tomavam conta do tesouro público. E o tchan, 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 o mais maravilhoso, aquele, o bam, 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 os cônsules, que eram os responsáveis pelo comando dos exércitos em tempos de guerra, presidiam o Senado, que era o órgão político mais importante, e os comícios pela justiça, tá? Então, dentro da República Romana, era previsto a instauração de uma ditadura. Essa ditadura, ela existiria em tempos de crises para resolver situações que fugiam ali ao controle dos governantes, tá? A gente vai perceber também uma luta constante dos plebeus, eu já falei, estou reforçando agora, por participação na política, por melhores condições sociais. Eles querem uma divisão mais justa das terras, por exemplo, certo? Lembrando que os plebeus, eles são formados por classes ali heterogêneas. Nem todos os plebeus são pobres, não pense assim, tá? Existem plebeus que possuem terras, que têm condições financeiras melhores. Existem aqueles bem empobrecidos, tá? Então, é uma classe heterogênea, ou seja, formada por pessoas diferentes, tá? Outro ponto aqui, gente, que nós vamos ver, e esse ponto é interessantíssimo, adoro esse ponto, por quê? Porque é uma provocação, pensa só. Os plebeus, eles sabiam da importância deles para a sociedade romana, eles estavam deixados de fora da política, em grande parte, e por isso eles vão se rebelar, eles vão se revoltar. Eles vão começar a fazer greves, eles vão começar a bater de frente com os patrícios. Isso vai dar certo? Vai surtir efeito, porque os patrícios, eles vão ter que recuar, eles vão ter que conceder alguns direitos para os plebeus, tá? E aí nós vamos ver, por exemplo, a instituição dos tribunos da plebe. Os tribunos da plebe eram cargos políticos que, claro, como o nome já está dizendo, pertenciam aqui aos plebeus, e nesses cargos eles podiam agir diretamente diante da ação dos cônsules, da ação dos magistrados, se eles percebessem que essas ações estavam prejudicando, né, essa sua participação política, as suas questões sociais, tá? Vamos ver, então, que eles vão exigir que as leis passassem a ser escritas. Por quê? Porque quando as leis elas são escritas, fica mais fácil para que a população cobre dos governantes a sua efetivação. Se as leis são orais, eles podem mudar as leis de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus interesses. Então, as leis registradas facilitam a cobrança da sua execução, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem aqui, os elefantinhos aqui sendo usados como tanques de guerra,
e daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, tá? Olha só, veja que a imagem está representando aí uma guerra. Prosseguindo, nós vamos ver entre as conquistas dos plebeus, que são a criação dos tribunos da plebe, que a gente vai ver aí, vai garantir uma maior interferência dos plebeus nas questões políticas, a lei das 12 tábuas, as leis passam a ser escritas para facilitar aí a cobrança. Vamos ver a abolição da escravidão por dívidas, ou seja, a pessoa não poderia mais se tornar escrava da outra se deixasse de pagar as suas dívidas. É claro que essa lei vai favorecer e muito os plebeus, porque não eram raros os casos em que as pessoas adquiriam grandes dívidas com os patrícios, alguns plebeus, não tinham como pagar e aí acabavam se tornando escravos desses patrícios. Gente, eu estava ferrada vivendo num negócio desse, ó. Acabei de fazer aqui um momento de reflexão. Farra era tempo, mana, que eu tinha me tornado aí escrava. Prosseguindo aqui, para me livrar desse momento de depressão que eu passei agora falando em dívidas, temos a igualdade de direito entre patrícios e plebeus enriquecidos. Pegadinha do malandro. Igualdade entre patrícios e plebeus. Agora aqui a gente está falando dos plebeus mais abastados, dos plebeus mais enriquecidos, tá? Temos a Lei Canuleia, que vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus. Como assim, professora? Era proibido? Era. O patrício não podia casar com o plebeu, estava na lei, e eles derrubaram isso. Temos a Lei Licínia, que vai prever que um dos cônsules vai ter que ser um plebeu. Olha aí que conquista maravilhosa. E temos uma proposta de divisão mais justa das terras conquistadas, tá? Lembrando que a República vai ser um momento de expansão dos domínios territoriais romanos. Uma grande expansão. Como é que os povos da antiguidade se expandiam? Olha aqui para mim, valendo um carro 0 quilômetro. Como é que os povos da antiguidade se expandiam? Através da pilhagem. Cara, tu vai dormir lembrando da minha cara. Pilhagem, pilhagem, pilhagem. Lembra aí, a antiguidade era assim. Então, dentro desse período da história de Roma, da República, nós vamos ter uma enorme expansão graças à pilhagem, porque Roma tinha um exército incrível, era chamada Legião Romana, certo? Dê uma olhadinha aqui no nosso próximo tópico da aula, e a gente vai ter aqui um mapa que vai mostrar para a gente a expansão de Roma durante a República. Notem que o mapa ele tem 3 cores, né? Ele tem aqui umas partezinhas em vermelho, ele tem uma grande parte em amarelo e tem partes verdes. A parte que está em amarelo é a expansão durante a República. Então vejam como o território romano ele cresceu. Olha, tudo isso aqui é expansão ocorrida durante a República. Como é que eles crescem? Vou voltar aqui para o nosso tópico anterior. Só um momento. Para o anterior. A gente vai ver ali, olha, uma disputa pelo mar Mediterrâneo. Roma vence Cartago nas guerras púnicas. Isso aí está um tópicozinho ali perdido, mas de grande importância para a gente poder compreender essa expansão. Veja bem. Lembra que a gente falou dos fenícios? Lembram sim, os pais do alfabeto, os caras que se destacaram ali no comércio marítimo, que criam o alfabeto justamente para facilitar as suas atividades. Então, eles criaram uma colônia na África que se chamava Cartago. E os cartagineses, eles vão prosperar e vão tomar conta do mar Mediterrâneo, que era uma rota de comércio importantíssima. Sabe aquele ponto na esquina ali da cidade, que todo mundo tem que passar por ele para ir para o banco, para ir para a praça, para ir seja para onde for, aí na sua cidade, aí na comunidade? Então, esse ponto era o mar Mediterrâneo dentro da Europa e era dominado pelos cartagineses. Os romanos, para se expandir comercialmente, eles precisam enfrentar os cartagineses, só que eles têm um exército incrível também. Então, os romanos eles vão passar 100 anos guerreando contra os cartagineses nas chamadas guerras púnicas, porque era assim que os romanos chamavam os fenícios, puenos, o povo da pele vermelha, tá? Então, esses 100 anos aí, é claro que não são 100 anos consecutivos, há algumas paradas, tá? Roma acaba vencendo no final. Era tamanho o ranço de Roma com Cartago, que quando Roma vence, destrói o território cartaginês e joga sal
Sabe por que jogar sal? Para não crescer nada ali naquelas terras, tá? Então são batalhas épicas, os cartagineses com crueldade, os romanos também, enfim. Quando Roma vence Cartago, Roma dá um salto, um mortal para frente no processo de expansão, ok? Então a gente tem aí a República como um momento de grande expansão. Isso vai trazer muitas terras para Roma, certo? Vai mudar totalmente ali a cultura romana, porque eles vão trazer novos hábitos alimentares, vão trazer novos costumes a partir do contato com esses povos. Prosseguindo, a gente vai ver ali mais à frente. Nós temos mais à frente ainda, olha aí, a expansão territorial que vai favorecer o enriquecimento dos patrícios e a formação de latifúndios. Gente, palavra que é muito comum nos dias atuais. Acredito que você saiba o significado, para aqueles que não sabem eu vou reforçar, tá? Latifúndios são grandes propriedades nas mãos de uma pessoa só. Então, são muitas terras concentradas. Vamos ter o aumento do número de escravos, porque isso faz parte da pilhagem, né? Os povos pilham para conseguir novas terras, para conseguir escravos, não é? Esse aumento do número de escravos, gente, vai fazer com que um grande número de plebeus se empobreça mais. Porque a mão de obra escrava vai passar a ser utilizada com a maior frequência dentro das grandes propriedades, pelos patrícios, certo? Esses patrícios também vão começar a enriquecer, porque vão usar as terras conquistadas para produzir mais, com um preço menor, já que a mão de obra era escravizada. O resultado disso é um empobrecimento dos plebeus que não têm o que fazer. Eles não têm mais o que fazer, eles seguem aí e vão formar uma grande massa de desempregados nas cidades. Isso é perigoso, porque isso pode gerar revoltas. Então, a gente começa a ver que esse empobrecimento dos plebeus vai gerando crises sociais dentro de Roma antiga. E essas crises são difíceis de contornar, tá, gente? Vamos ver que esse vai ser esse período de expansão. A expansão, ela se dá por conta do exército. Então, a população romana vai começar a simpatizar muito com os militares. Eles vão ganhar prestígio dentro da sociedade romana. E vão começar a ter uma interferência cada vez maior na política. É o início da militarização da política romana. A pobreza e a fome aumentam, o êxodo rural também. Isso está diretamente ligado ao que eu acabei de falar. Os plebeus não têm o que fazer no campo, gente. Os escravos, as grandes produções nas terras recém-conquistadas vão tirar os empregos deles. Eles vão para a cidade em busca do que fazer e lá também não tem. As cidades vão virar campos de massas de desempregados, que diante deles não terem ali o que fazer, não terem empregos, começarem a enfrentar a fome, certo? Nós vamos ver aí crises sociais cada vez mais constantes dentro do grande Império Romano. Para tentar resolver essa situação, nós vamos ter propostas de reforma agrária. O que é a reforma agrária? A reforma agrária seria uma divisão mais justa das terras, tá? Um grande nome nessa proposta vai ser Tibério Graco, depois seguido pelo seu irmão Caio Graco. Eles eram tribunos da plebe, olha aí. Então, eles tinham uma origem plebeia. O Tibério Graco, ele vai propor que as terras que pertencem ao Estado, elas sejam melhor divididas, que haja uma contenção ali na quantidade de terras que os patrícios estão conquistando. E que as terras públicas sejam divididas entre os mais pobres, para que eles tenham onde trabalhar, para que eles possam produzir também. É claro que isso vai gerar oposição dos patrícios e dos generais, porque eles estavam muito bem obrigados, o povo que eles não estavam nem aí. Então, o que vai acontecer? O Tibério vai ser assassinado. E o Tibério assassinado, para dar exemplo, que essa história de reforma agrária não deveria ocorrer. 10 anos depois, o irmão do Tibério Graco, Caio Graco, ele vai retomar as ideias do irmão. E aí ele vai propor a lei frumentária. O que é a lei frumentária? A lei frumentária, ela propunha distribuir trigo com preços mais baratos para a população mais pobre. Ele vai conseguir impor a reforma agrária? Gente, cada um defende o seu mundo, cada um defende os seus direitos. Para os patrícios, a situação estava ótima. Não interessa que a grande massa de plebeus estivesse desempregada, eles estavam tendo lucro, está ótimo. Isso é egoísmo da parte deles?
é olhar o mundo de acordo com a sua posição. Para os patrícios estavam tudo bem. Eles tinham o poder político, então eles não iam investir em reforma agrária, nada de lei frumentária, isso não interessava para eles. Aí, mais uma vez, a gente vai ter a perseguição política, dessa vez, diferente do Tibério, que foi assassinado, o Caio Graco ele vai se suicidar como forma de protesto político. O cara se suicida como forma de protesto político? Esquisito esse protesto, né? Enfim. Seguindo aqui nos nossos conteúdos, aí nós vamos ver, gente, com essas tentativas de impor aí essas reformas, uma crise muito grande dentro da República. Lembra que eu falei que havia a possibilidade de se convocar uma ditadura nos casos dessa crise, né? Então, a ditadura vai ser convocada para contornar essa crise. E o que a gente vai ver aqui? Um golpe militar. Gente, o poder é doce. Olha só, o poder é doce. A pessoa chega no poder, ela quer ficar, ela quer permanecer. Porque o poder é doce. Você acha que as pessoas, olha só, analisa a história com olhar crítico, tá? Você acha que as pessoas, elas se matam aí, como a gente já vai ver vários casos dentro da história? Vocês tiveram história no ensino fundamental, vocês viram isso por causa do dinheiro, da riqueza? Claro, o dinheiro é bom, traz conforto, mas é o poder que seduz. A pessoa não quer abrir mão do poder, os grupos não querem, e por isso eles fazem coisas aí incríveis. Na maioria das vezes, coisas não muito legais, tá? E dentre esses generais que vão se destacar dentro dessa crise romana, quantos dentre eu falei, hein? Nós vamos ter o general Mário. O Mário, que ele vai retirar o poder do Senado, ele vai propor uma reforma no Exército, ele vai abrir o Exército para os plebeus. Que reforma é essa? Ele vai começar a inserir um soldo, um pagamento para os soldados, ele vai contratar mercenários, que são pessoas pagas para participar da guerra do lado dos romanos, e vai estabelecer um vínculo entre os plebeus e os generais. Ele que tinha uma origem plebeia, tá? Vai propor aí o fortalecimento dos generais. Porque a partir do momento em que ele institui um soldo para os legionários, ou seja, os soldados romanos, ele vai adquirir uma grande simpatia entre os soldados romanos. Os caras do exército, que representam aí uma parte importante dessa sociedade que sobrevive através da pilhagem. Aí nós temos o general Sila, que vai ser, ele é um seguidor de Mário, que depois vai acabar se tornando um opositor político, tá? Ele já inicia uma oposição ainda durante o governo do Mário. Aí, após a morte do Mário, ele se estabelece no poder com o apoio do Senado. Aqui, diferente do Mário, Sila, ele é patrício e ele vai perseguir e matar todos os seguidores do Mário e vai devolver o poder ao Senado. Mas isso tudo vai mostrar para a gente o quê? Um cenário de crise. Aí nós temos os escravos, que vão ser parte considerável da sociedade romana, que são aqueles prisioneiros de guerra, se revoltando, com destaque para a revolta, tá? Que reforma? A revolta de Espartaco. Vai ser um gladiador. Depois a gente vai ver aí essa parte dos gladiadores. Os gladiadores que eram escravos pagos para lutar e divertir o povo romano. Então, Espartaco ele vai liderar uma grande revolta que vai sacudir aí a estrutura da sociedade romana, porque vai ser difícil de ser contornada. Essa revolta de Espartaco, tá? Adiante, vamos ver que essa revolta, ela vai acabar sendo sufocada pelos romanos, tá? E aí a gente vai ver um crescente poder dos generais, que vão ser vistos como aqueles defensores da ordem, a manutenção da ordem. A plebe, ela começa a apoiar esse governo dos generais, e os plebeus, eles são a grande maioria da população. E vamos ter aí a eleição de dois generais, o Crasso e o Pompeu, tá? O Crasso e o Pompeu, eles vão formar, junto com Júlio César, que é outro general em ascensão, a figura mais famosa dentro da história romana, o primeiro triunvirato, um governo de generais, Júlio César, Pompeu e Crasso. Júlio César que tem várias histórias, infelizmente a gente vai ter que parar por aqui, tá? Mas o Júlio César que vai ser, ele vai instituir um principado, ele vai tomar o governo, ele dentro desse triunvirato, ele vai vencer os outros dois, ele vai tomar o governo.
Tanto que vocês vão ver que Júlio César ele não é um imperador romano, mas todos os imperadores que vão vir depois deles vão se intitular de César. Tamanha a importância do Júlio César para a política romana, tá? Beijo grande, bom trabalho e até daqui a pouco.